A afirmação é: o fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos no nosso país. Eu não acho que vai gerar mais empregos, até porque quanto mais flexível é a sua hora de trabalho, maior a sua negociação com o seu patrão e, consequentemente, você pode gerar mais oportunidades para pessoas diferentes, de perfis diferentes, de modos de vida diferentes. E há muitas pessoas, eu acho que a realidade do Brasil, as pessoas têm mais de um emprego, inclusive muitas pessoas trabalham 7x7, fazem Uber, fazem transporte de aplicativo, trabalham no fim de semana, têm a sua própria empresa, têm o seu próprio trabalho, concomitante ao trabalho que eles têm de renda principal. E eu acho que quando você fixa algo que é o melhor, você não está levando em conta as particularidades de cada pessoa e de cada um que está querendo trabalhar dessa forma. Perfeito, Heron. Eu acho que é um bom questionamento. Veja, no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista do governo Michel Temer, em 2017. O princípio da reforma trabalhista do Michel Temer é o negociado sobre o legislado, o negociado acima do legislado. Isso deu a chamada flexibilidade para as relações trabalhistas. Isso não gerou mais empregos no Brasil. Hoje, no Brasil, 39% da força de trabalho está em trabalhos precários sem carteira assinada. Embora a gente tenha um desemprego chamado baixo, na verdade a gente tem uma estatística de desocupação baixa, mas quase metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. O número médio de horas trabalhadas aumentou no Brasil. Hoje, em média, embora a jornada oficial de trabalho seja 44 horas semanais e 8 horas diárias, em média o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia, entre 10 e 12 horas por dia. Os salários não aumentaram e a tal da geração de empregos que seria prometida com a reforma trabalhista, que geraria 8 a 10 milhões de novos empregos, porque ia flexibilizar o mercado de trabalho, gerar mais empregos, estimular empreendedorismo, investimento privado, isso não aconteceu. Eu acho que quando a gente vai fazer esses debates sobre relações de trabalho no Brasil, a melhor coisa é a gente trazer para o debate a melhor literatura acadêmica, a melhor reflexão científica sobre o tema e a experiência internacional comparada de outros países, né? Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil, e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, né? A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda, a Colômbia hoje tem um governo de esquerda, mas historicamente é governada pela direita, o Chile também, por aí vai. Então veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí eu me pergunto, quem é que está certo? É a gente ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Ou é o Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Aí você pode falar, mas espera aí, Jones, Canadá é um país rico, a Alemanha é um país rico, você quer comparar com o Brasil? Veja, o Brasil, a gente está gravando em São Paulo, né? Em 1930 teve a Revolução de 30. Em 1932, o Getúlio Vargas nomeou o João Alberto como interventor de São Paulo, pernambucano João Alberto. Uma das primeiras medidas do João Alberto foi instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias nas indústrias de São Paulo. Veja, de 1932 até hoje, é as mesmas 8 horas diárias de trabalho. Foram quase 100 anos de desenvolvimento capitalista, concluiu a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a gente já está na quarta e a jornada de trabalho é basicamente a mesma nas empresas e fábricas de São Paulo. Então quer dizer que 100 anos de ganho de produtividade para as empresas, 100 anos de avanço tecnológico, 100 anos de lucro e a jornada de trabalho é a mesma, não tem condição de reduzir a jornada de trabalho e, te dou mais um exemplo, veja, o setor bancário. A jornada de trabalho para o setor bancário já é de 30 horas semanais. Os bancos no Brasil, você vai concordar comigo, têm lucros recordes e não param de bater lucro. Ou seja, dá para as empresas continuarem muito bem e é melhor para a saúde, para o bem-estar e para a vida do povo trabalhador. Você foi votado.
Tá uma conversa tão boa, gente. Vocês tiraram ele. Tem. Agora, você acha justo? Você diminui a jornada de trabalho, o cara ganha menos, e aí o que ele faz? Vai trabalhar como entregador de aplicativo, seja na Uber, na iFood, na 99, para entregar remédio em farmácia. Qual que é o motivo? Vamos falar sobre a real? Essa medida é totalmente populista. Não tem a ver com real, não tem a ver com qualidade de vida. A qualidade de vida está na dignidade. E dignidade só se tem quando o cara tem condições de manter a ele e a sua família. A partir daí se discute outros benefícios. Perfeito, Robson. Veja, primeiro quero parabenizar pelo seu raciocínio, eu concordo com praticamente tudo. Eu só não acho que a maioria dos professores são comunistas, mas isso é um debate de lado. Vamos fazer um debate aqui sobre a economia. Veja, nos 3 minutos e meio que você falou, você colocou várias questões que são questões fundamentais para a maioria do nosso povo. Só que, veja, não existe uma contradição entre debater a redução da jornada de trabalho e debater salário. Vamos aqui fazer uma reflexão. Veja, no Brasil, hoje o poder de compra do salário mínimo é praticamente o mesmo que era em 1964. Né? A gente tem, na prática, um congelamento histórico do poder de compra do salário mínimo. A gente tem no Brasil hoje um crescimento do poder de compra do salário mínimo, uma atualização do salário mínimo que pega a reposição da inflação, só que está muito aquém do necessário. Inclusive, recentemente, o governo Lula aprovou uma legislação que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação, o que é um atentado contra o salário mínimo no Brasil, né? Então, sim, a gente tem um problema de salários baixos e tem um problema que vai além, Robson. Um dos problemas que a gente tem é que a economia brasileira, há mais de 30 anos, não cria em massa empregos bons, empregos qualificados, que pagam altos salários. O que é que eu estou chamando de altos salários? Empregos que paguem acima de 4 salários mínimos. Então, há um processo de redução da complexidade produtiva da economia. O que é que isso significa? Significa que a gente não está gerando empregos industriais e em serviços complexos. Você acha que a diminuição da escala de trabalho vai resolver isso? Mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Foram 3 minutos para você, 3 minutos para mim. Desculpa. Então, veja, a partir do momento que uma economia ela não aumenta a sua complexidade produtiva, não gera empregos industriais, não gera empregos em serviços complexos, ela tende a gerar empregos simples, de baixa qualificação, de salários ruins, que é a maioria dos empregos formais no Brasil, no setor de serviços, no setor de comércio, pagando o salário mínimo, que líquido a pessoa recebe menos, e trabalhando numa escala 6x1. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um conjunto de providências. A redução da jornada de trabalho, ela vai melhorar de imediato a qualidade de vida do trabalhador, vai melhorar em termos de lazer, em termos de saúde, em termos de saúde, se ele não tem condições? Rapidão, a gente vai chegar lá. Em termos de lazer, em termos de saúde, porque, inclusive, são empregos fundamentalmente no comércio e nos serviços. Agora, junto à redução da jornada de trabalho, que é sem redução de salário, mantendo o salário... Você acha que isso é possível? Totalmente possível. Sabe por quê, Robson? 47% dos empregos formais gerados no Brasil são gerados por grandes empresas. Que é dada não, mas só um momento, só um momento. 47% dos empregos gerados no Brasil são empregos gerados por grandes empresas que têm lucros bilionários. As 400 empresas de capital aberto no Brasil tiveram um crescimento de 30% na sua taxa de lucro ano passado. Mas, na verdade, você está só olhando o espectro do lado contrário. Não, Ou seja, Robson, e a tributação que é dada a essas empresas? Eu não estou defendendo o empresário, mas há uma tributação séria em cima. Robson, quando o cara contrata um empregado, ele paga 3 vezes mais. Robson, a maioria das grandes empresas no Brasil basicamente não pagam tributos. E a questão da formação desse povo para chegar lá? Só um momento. Elas têm um negócio chamado refis. Então você que é professor, que sou professor, se a gente começar a dever, a gente entra no SPC e no Serasa e fica com o nome sujo. Sim. Grandes empresas têm um refis, renegociam suas dívidas, já têm uma certidão negativa que não deve nada e continuam pegando crédito no Estado. Aí a discussão tem que ser feita com o Estado e não com o trabalhador em si. Grandes empresas no Brasil hoje têm como dívida ativa, né? Ou seja, devem à União, ao Estado brasileiro, mais de 3 trilhões de reais. Rico no Brasil não paga imposto. Você foi votado. Sinal. Mas quando você fala de escala 6x1, acredito que você é a favor ao microempresário? Com você certeza. É a favor? Então, me diz, você vai diminuir a jornada de trabalho para pagar o mesmo salário para o microempresário. Então, como que a dona Maria, que tem a sua loja no centro, que paga ali R$2.000 de aluguel, paga mais R$3.000 de folha salarial e tem ali os seus R$3.000 de lucro, como que ela vai diminuir a jornada de trabalho, porque ela vai ter que colocar outro funcionário nesse dia que essa pessoa não vai trabalhar. Então, ela vai diminuir a sua jornada de trabalho e ela não vai conseguir manter a sua loja. Ou seja, a gente vai ver vários microempresários, que inclusive são uma grande porcentagem deles que movimentam a economia do nosso país, entrando em declínio.
porque eles não vão conseguir manter as suas empresas. E quando a gente entra em pautas vazias, a gente fala da escala 6x1, porque acho que você lembra da PEC das domésticas que foram passadas há um tempo atrás. Em 2014. Sim. A PEC das domésticas, ela foi considerada uma pauta muito barulhenta e banal, porque mesmo depois da PEC das domésticas, a gente vê muitos funcionários domésticos hoje que continuam não sendo registrados. Ou seja, o que você vai fazer, aprovando a escala 6, tirando a escala 6x1, o que você vai estar fazendo é aumentando a informalidade do Brasil. Perfeito. Mas, ô Jessé, tu sabe o que é microempreendedor individual, né? Os MEIs. Sim. Perfeito? São 14 milhões de MEIs no Brasil. Tranquilo? Tranquilo. Esses 14 milhões de MEIs no Brasil, quantos tem funcionário? Acredito que a sua maioria, eu não posso te dizer um dado certo, até porque eu falo mais de realidade do que dados, né? Então, mas para falar da realidade tem que ter dados, Jessé. Vê só, microempreendedor individual no Brasil, só 0,9% tem um funcionário. 99,1% dos MEIs não tem de um qual funcionário. fonte você está falando isso? Dados do CAGED e dados do IBGE, são dados oficiais, Jessé. Então, assim, a maioria dos microempreendedores individuais não tem funcionário. Se você for para MEs, a média de funcionário é 1,33% funcionário por MEs. A maioria dos empregos formais criados no Brasil, Jessé, é por médias empresas e grandes empresas, respectivamente. Médias empresas criam 11% dos empregos formais no Brasil, grandes empresas criam 47% dos empregos formais no Brasil. Então, você junta grande e média empresa, são eles que geram a maioria dos empregos formais no Brasil. Jessé, a gente já tem na economia brasileira vários setores que trabalham numa escala de trabalho de 30 horas semanais. Nenhum deles quebrou, Jessé. Bancos têm uma escala de trabalho de 30 horas semanais, têm lucros bilionários, recorde atrás de recorde todo ano. Grandes empresas como o setor da saúde, por exemplo, você está em São Paulo, o Albert Einstein, por exemplo, para as enfermeiras, a jornada de trabalho é 30 horas semanais. Não está quebrado não, Jessé, está indo muito bem. Assistentes sociais, engenheiros e por aí vai. Vários setores da economia... Certo, Jonas. Rapidão, Jones. Vários setores da economia já têm uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e estão tendo lucro por cima de lucro. Como eu te falei, as 400 empresas de capital aberto no Brasil tiveram crescimento da sua taxa de lucro de 30% ano passado. Então, são empresas que estão lucrando, Licença, Jones. e o trabalhador sendo esfolado. E aí, veja, Jessé, se você for hoje, você abrir o site do Sebrae, por exemplo, você vai ver que a principal reclamação do pequeno empreendedor, sabe qual é? Não é custo da força de trabalho, Jessé, é falta de acesso a crédito, porque não tem crédito barato, porque a taxa de juros no Brasil é estratosférica. Tem que dar uma estudada, Jessé, para conhecer. Vamos fazer o seguinte, a economia. Problema, Jones, é porque eu vivi a realidade e você trabalha com dados dentro da sua salinha privatizada. Porque, por exemplo... Privatizada? Você é contra a privatização? Não, você vive... Não, exatamente. Minha segunda afirmação é: o agronegócio é um dos responsáveis pela fome no Brasil. Por que a demonização rápida do agronegócio? Então, Davi, eu não acho que é demonização, é um debate sobre os problemas do agronegócio, né? Vou te dar um exemplo. O agronegócio ele não produz fundamentalmente para o mercado interno, ele produz para exportação, ele faz com que a comida seja uma mera mercadoria exportável. Então, por exemplo, Davi, a gente come arroz e feijão, né? A soja produzida no Brasil é fundamentalmente para exportação. O Brasil hoje, a gente tem uma redução da área de cultivo de arroz e feijão para a plantação de soja. Vamos imaginar o seguinte, até os anos 70 era caríssimo comprar comida no Brasil. Hoje ainda é. Dos anos 70 até 2021, o valor da cesta básica por conta do agronegócio, por conta da disponibilização de maior número de alimentos no Brasil, a cesta caiu 47%. Se a gente começa a falar sobre a participação do agronegócio no PIB, que é geração de riqueza do país, o agronegócio participa com 22,3%. A agropecuária, 7,7% deste total. É geração de emprego. Se é geração de emprego, também é produção de salário e é manutenção e produção de poder de compra. Então você não pode necessariamente demonizar e dizer que tudo vai para o exterior. Grande parte do que é produzido pelo agronegócio, e estou falando de grandes proporções, ela fica dentro da indústria nacional, porque ela é produto primário, torna-se secundário, termina-se como terciário e produto final. Tá.
Ô, Davi, mas veja, a agricultura brasileira a gente pode dividir ela em 3 grandes ramos, né? A gente está falando de agronegócio, a média propriedade conectada à agroindústria e a agricultura familiar, a agricultura de assentamentos, né? No Brasil, a gente tem 100 milhões de hectares sendo produzidos. Desses 100 milhões de hectares, 65 milhões de hectares estão com agronegócio e o resto está com a média e pequena propriedade. As culturas que abastecem o mercado interno no Brasil, como arroz e feijão, são produzidos fundamentalmente pela pequena e pela média propriedade. O agronegócio está concentrado em 3 culturas, que é soja, cana-de-açúcar e milho. As 3, fundamentalmente, são para exportação. Rapidinho, Davi, só fechar esse raciocínio. As 3 são fundamentalmente para exportação. É claro que a gente tem também o milho, é consumido no mercado interno, é base alimentar brasileira, mas o milho consumido no mercado interno é fundamentalmente produzido pela grande propriedade. A questão é que o agronegócio, ele não produz direcionado ao mercado interno, ele produz para exportar. E aí tem um problema, Davi. Representa 22% do PIB, mas repare, 67% da renda gerada pelo agronegócio é apropriado por grupos estrangeiros, dado que o agronegócio depende de máquinas e equipamentos, depende de sementes, depende de fertilizantes, tudo comprado do estrangeiro, mandando riqueza para fora. Então, esses 22% do PIB gerado pelo agro é um dado mais ou menos enganoso. Só para você ter uma ideia, na produção de soja, 40% do custo da soja é fertilizante. O Brasil importa 85% dos fertilizantes consumidos no país. Então, mandando riqueza para fora, fugando o dólar do país, e o agronegócio não tem projeto nenhum de industrializar essa cadeia produtiva. O Brasil ele não é um grande produtor de lã, por exemplo. Mas você não pode culpar as pessoas que passam frio, você não pode culpar o produtor de lã. Perfeito. Da mesma forma que as pessoas não tenham acesso ao alimento, não é o produtor o culpado. O culpado é o regulamento, a forma que este alimento chega à mesa no produto final. Imagine o Brasil sem o agronegócio, com a cesta básica ao valor de 1970, por exemplo. O agronegócio tem problema? Ele pode ter problema. É possível solucionar? É. Agora, não é demonizando, ele não é responsável pela fome no mundo. Distribuição de renda é responsável, a má distribuição de renda é responsável pela fome. E exploração do trabalho é responsável pela fome. Machismo, por exemplo, a opressão em cima da mulher é responsável pela fome, porque a mulher hoje é a maior cuidadora de famílias no Brasil. Então, o próprio machismo é responsável pela fome. A própria opressão psicológica em cima de homens é responsável pela fome. Não o agronegócio. O agronegócio, ele produz. O problema da distribuição é uma coisa. A distribuição é uma coisa, a produção não é o problema. O problema é a distribuição. Davi, Você está demonizando o início disso e não todo o processo. Não, Davi, eu não estou demonizando, estou fazendo um debate crítico. Por exemplo, tu acha que é correto pegar a maioria das terras brasileiras disponíveis e, em vez de produzir arroz e feijão, a gente produzir soja para engordar porco na Ásia? Você foi votado. Bom, não concordo com a ideia de que o agronegócio é o demônio do PIB brasileiro e tudo mais. Um dos responsáveis pela fome, não o demônio. O principal é a distribuição. Mas, enfim, partindo do pressuposto que você está correto, qual é a solução? Reforma agrária? Tamis, veja, a solução é colocar como prioridade a produção do mercado interno, né? Porque, como eu estava dizendo com o Davi, antes de ser interrompido, a maioria das terras agricultáveis no Brasil não são usadas para produzir o que a gente consome: arroz, feijão, frutas e legumes. Então, o que a gente precisa? De uma distribuição de terras, sim, de uma reforma agrária, mas mais do que isso, a gente precisa de uma mudança da produção agrícola no Brasil. E como você me explica o Zimbábue, por exemplo, que ocorreu isso e hoje eles comem terra? Tá. Mas antes disso, deixa eu te dar um exemplo que eu acho significativo. O crédito agrícola no Brasil, em média, é 280 bilhões para o agronegócio e só 30 bilhões para a agricultura, que produz para o mercado interno. Então, repare, nos últimos 16 anos, o lucro médio da soja cresceu 300%. O lucro médio do produtor de arroz e feijão está estável. O mercado interno, ele ganha com comida, certo? Ele precisa de comida, mas ele também precisa de dinheiro. É uma via de mão dupla. O mercado interno produz internamente e o grande agro produz o dinheiro que traz para quem está dentro do mercado interno. É uma via de mão dupla. Na verdade, não, Tamis, porque como eu acabei de falar com o Davi, a maioria da cadeia produtiva do agronegócio é feita por compra de mercadorias estrangeiras e que o dólar entra no Brasil com a venda e vaza. Então, por exemplo, 40% do custo da produção de soja é referente ao preço de fertilizantes. Isso não é movimentação econômica? Mas o Brasil importa. A gente, então, deixa o Brasil produzindo para o Brasil, vendendo para o Brasil isolado? Essa é a ideia? Não é isolado. Que é o que aconteceu no Zimbábue.
isolado. Não, Tamis, não é isolado. É porque todo país da OCDE, dos países mais ricos do mundo, garante a sua segurança alimentar. Ou seja, o alimento base do povo, ele é prioridade e precisa garantir o abastecimento do mercado Isso interno. não está garantido? Não está garantido. Tanto é assim que o Brasil hoje tem fome e tanto é assim o preço do arroz, o preço do feijão e o preço do café. Você foi votada. E acho muito interessante esse debate, mas acredito que ele deve começar por uma coisa chamada reforma agrária. Perfeito. Porém, no Brasil, historicamente, o grande primeiro projeto de reforma agrária foi apresentado por um negro liberto, conservador, chamado André Rebouças, ao qual ele chamava de democracia rural, isso no século XIX. Esse projeto acaba sendo abortado com o golpe da República e fala-se muito que mas o André ele foi por amizade a Dom Pedro, por exílio. Claro que ele teve que ir por proteção, porque as grandes propriedades latifundiárias levariam ele para a forca por essa ameaça, digamos, ao seu projeto de poder no país. Então, por isso, acabou sendo abortado. E esse projeto de democracia rural, ele era pautado em acabar com uma coisa que existe até hoje, que é o domínio político brasileiro por uma coisa chamada capitanias hereditárias. Isso. Continua na mão do latifundiário, não só dele, mas das grandes empresas, das megacorporações. Hoje o governo, dos 10 maiores recebedores de dinheiro público, metade vem dos latifúndios, outra metade são os bancos. Isso. E acabam sugando esses recursos, o que leva ao aumento da carga tributária, a estrangulamento de crédito. Porém, eu não consigo achar um único exemplo histórico no qual a reforma agrária feita pelo método revolucionário levou a não só a diminuição da fome, como a um fortalecimento e a uma quebra desse poder político. Você vê a queda da União Soviética, o surgimento dos grandes oligarcas. Isso. Você vê em países que se dizem com uma experiência histórica de esquerda mais revolucionária, a fome aumentando. Então, eu quero entender como que nós fazemos essa reforma agrária por um método que não gere justamente um aumento da fome e uma massa de miseráveis e até um aumento de concentração de poder político, que transformaria isso aqui num grande coronelismo depois. Perfeito. Roberto, eu acho que você foi muito feliz trazendo o André Rebouças. Eu tenho dúvida se ele só seria conservador, mas dito isto, a proposta de reforma agrária do André Rebouças seria fundamental. O Eduardo Galeano, ele diz, inclusive, que uma das grandes diferenças do Brasil para os Estados Unidos, que os Estados Unidos fez a sua reforma agrária quando o Sul perdeu a Guerra Civil e depois o país virou a potência industrial que virou e o Brasil não fez a sua reforma agrária. E qual foi o método que eles fizeram a reforma agrária deles? Só que aí, veja... Não foi revolucionário. Depende, né? Foi uma reforma agrária no âmbito de uma guerra civil, que não foi um processo parlamentar. Mas que não foi para ser feita a reforma agrária da guerra civil. Perfeitamente. Dito isto, qual é a questão central? Acho que você cita o dado que é muito importante. 158 bilhões são dados anualmente de isenção fiscal para o agronegócio. Isso é dinheiro suficiente para acabar, por exemplo, com déficit de moradia no Brasil ou com déficit de creche no Brasil. Isso é só as isenções fiscais diretas que o agronegócio recebe. Para mim, qual é a questão central? A gente precisa começar com passos. Roberto, né? Isso. A gente precisa começar com passos. O primeiro passo é desconcentrar o crédito, né? Como eu já acabei de citar, no Brasil, 280 bilhões é crédito para o agronegócio e só 30 bilhões é para a agricultura familiar e para a média propriedade que produz para o mercado interno. Esse é o primeiro passo fundamental. A gente precisa democratizar e baratear o acesso ao crédito para o produtor rural. O segundo passo fundamental, a gente precisa de um programa de mecanização do campo brasileiro. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Isso faz com que a produtividade seja muito baixa e o Brasil importa de maneira sistemática máquinas e equipamentos do exterior. Terceiro passo, a gente precisa pensar numa soberania da produção de sementes no Brasil. Ano passado, o Brasil gastou mais de 20 bilhões de reais importando sementes no Brasil, inclusive usando sementes transgênicas de empresas como a Bayer, que a gente não produz. A gente precisa pensar um complexo produtivo nacional que una a produção de máquinas e equipamentos no Brasil para gerar emprego no Brasil. Você foi votado. Poxa, o pessoal não quer debate, Roberto. Eu tava ficando tão animado. Né? Então, o agronegócio ele é o que gera renda, o que gera várias coisas hoje para nós e traz o alimento para a mesa de todo cidadão brasileiro hoje, né? O agronegócio não, a agricultura. Isso, a agricultura. E aí, o que acontece é o seguinte, você falou, mas não deu uma solução até hoje. Qual seria a solução? Calma, deixa eu terminar. Então, assim, qual seria a solução? Distribuir na mão do MST para que eles, de alguma forma, tenham um monopólio sobre isso? Tipo, qual que é a sua ideia sobre isso? De forma alguma. Porque hoje o agronegócio ele gera emprego, ele gera para nós renda, ele gera também
quando a gente importa, exporta, né, a gente também traz para nós o lucro ali e traz renda para o nosso Brasil. Aproveitando que está acabando o tempo, vê só, Nick, a solução para mim começa como prioridade para produzir para o mercado interno. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa priorizar a pequena e a média produção, que é onde a produção é destinada para o mercado interno, para abastecer a nossa mesa, porque o agronegócio produz para exportação, produz mercadoria. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa de mais crédito para a agricultura familiar, a gente precisa de política de apoio técnico, a gente precisa de industrializar a agricultura familiar. Mas quando você faz isso, você não entende que o Estado ele só vai aumentar mais os impostos, vai aumentar mais as coisas e vai prejudicar cada dia mais os alimentos e ele ficar cada dia mais caro como está hoje em 2025? É porque, veja, o pequeno agricultor ele não consegue produzir sem apoio de crédito e o agronegócio tem apoio de crédito. Então, mas o pequeno agricultor ele também precisa igual... isso vai contraditório, exemplo, contra o MEI, essas coisas, porque assim, ele precisa de funcionários. E aí os funcionários, tudo, ele vai pagar muitos impostos, ele paga muita coisa e acaba não aguentando se sustentar tudo. O agronegócio tem crédito subsidiado, o pequeno agricultor não tem. Não, você acha que a gasolina tá barata? Você acha que o diesel tá barato? Mas a culpa não é só dos Estados Unidos. Não, mas ninguém tá falando que a culpa é dos Estados Unidos. Você tá dizendo que eles são mais Não, a gente tá trabalhando no exemplo dos Estados Unidos, então mas você tá quer falando... me dizer que os Estados Unidos mandam no Itamaraty, por exemplo? Com certeza. A CIA manda... O Itamaraty não é soberano. O Itamaraty é totalmente alinhado ao interesse estratégico dos Estados Unidos, não tenha dúvida disso. Então qual que é a sua esperança num país que é uma mini-república dos Estados Unidos? A minha esperança é justamente combater isso e enfrentar sozinho? isso para... Isolado? Não, isolado não. Que tu tá querendo isolar, velho? Não. O que a gente defende é soberania. O que a gente defende é que um Brasil para a classe trabalhadora brasileira. Então, se a gente tem soberania... Peraí, vamos lá. Então, a gente tem soberania, né? A gente tem soberania. Então, o Brasil é hoje autossuficiente em petróleo. Mas a gente continua importando gasolina, diesel e pagando uma fortuna. O Brasil hoje é autossuficiente em minério. Mas a gente continua importando aço. O Brasil hoje... Só um momento, peraí. O Brasil hoje é um dos países que mais tem, por exemplo, lítio. Mas a gente está importando, por exemplo, baterias de lítio e os carros elétricos no Brasil não são produzidos no Brasil. Que soberania é essa? O lítio do Vale do Jequitinhonha está sendo explorado pelo Elon Musk. A gente tira o Elon Musk e coloca o Xi Jinping? Não, eu quero... Essa é a sua ideia? Não, pelo contrário. Coloca o Putin? Eu já te dei vários exemplos de defender controle nacional. Veja, você está fazendo caricatura. Eu já lhe dei vários exemplos que eu não quero trocar Estados Unidos por China, não. Eu quero que o Brasil seja soberano e se integre na América Latina e tenha um papel soberano na ordem internacional. Então a gente tira o Elon Musk e não coloca o Xi Jinping. A gente tira o Elon Musk e cria uma indústria brasileira de processamento de lítio. Minha pergunta para você é: o que a gente vai fazer para ter um controle nacional e soberano das riquezas brasileiras? Sim, eu quero que tire o Elon Musk do lítio do Vale do Jequitinhonha e eu quero uma produção nacional brasileira. Você é contra uma produção nacional? A Petrobras não mexe com lítio. Coloque quem? Então vamos lá. A gente Qual que é a ideia? Eu vou conseguir ter 1 minuto para falar a ideia? Tá, vou te dar Vamos lá, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, gente. Levanta a bandeira, não. 1 minuto. A gente precisa ter uma política estratégica de aproveitamento nacional das riquezas brasileiras. Na prática, o que é essa 1 política minuto para eu falar. Essa política estratégica tem alguns marcos. O primeiro marco, tudo que foi importante para a 4ª Revolução Industrial tem que ser processado industrialmente no Brasil. Isso passa por uma política direcionada e planejada de gerar indústrias brasileiras a partir de proteção de mercado, de crédito direcionado, de parceria com as universidades e também de um controle estratégico dos recursos escassos. Daí, então, por exemplo... Não passou 1 minuto, não. Falta 25 segundos. Não, aqui, então, por exemplo... 2, então, por exemplo, hoje no Brasil, se você... Pausa, você foi votada. Quando tava ficando... O Maduro foi feio, viu? O Maduro foi feio, viu? Não. Gente, esse negócio de Maduro e PT, cola comigo não, viu? Roberto, veja, tem um famoso pernambucano nacionalista chamado Barbosa da Lima Sobrinho, né? Ele tem um livro chamado Estudos Nacionalistas. Ele analisa os Estados Unidos do pós-guerra civil até o pós-Segunda Guerra Mundial. Ele mostra que os Estados Unidos era o país mais protecionista do mundo, o país que mais protegia seu mercado interno no mundo, o país que não deixava de jeito nenhum suas matérias-primas saírem de lá sem serem processados e o país que mais protegia seu desenvolvimento tecnológico. Veja, eu não tenho preconceito ideológico, não, viu? Se a ideia for boa, eu defendo a gente adotar. Por exemplo, a Índia é um país capitalista, concordamos com isso? A Índia é um país capitalista. A Índia
é uma das indústrias farmacêuticas mais desenvolvidas do mundo, chamada de farmácia do terceiro mundo. A Índia tem uma política industrial de desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde, que, dentre outras coisas, na sua lei de patentes, ela protege a inovação nacional. Vamos adotar no Brasil. Eu estou fechado. A Finlândia também é um país capitalista, só que a Finlândia tem um modelo educacional muito interessante e muito importante. Vamos pegar a experiência, vamos adotar. Os Estados Unidos, se tu chegar lá nos Estados Unidos e dizer assim, ó, eu quero comprar uma montadora dos Estados Unidos, tu é um capitalista chinês, alemão, inglês, que quer comprar as empresas mais importantes dos Estados Unidos de tecnologia, automobilística e por aí vai, eles não deixam comprar as empresas mais importantes. Isso já não é verdade. Hoje, o principal investimento fora dos Estados Unidos chama-se China. Não, então, mas veja, a China, ela hoje não nas empresas estratégicas. Inclusive estratégicas. Me dê um exemplo. Por exemplo, ela compra muito de tecnologia e roubou muita tecnologia americana. Me dê um exemplo de uma empresa estratégica dos Estados Unidos, a de maiores capitais, que foi comprada pela chinesa. Um exemplo. Eles compraram praticamente todo o setor de chips dos Estados Unidos, de produção. Isso é para satélite. É verdade. Não é verdade. Inclusive, hoje, eles exportam inflação para a América pra caramba através da compra de terra. Terra é mais importante do que isso. Isso não é verdade, tanto é assim que você não conseguiu falar o nome de uma empresa. Para mim, a questão... A telefonia no Brasil, ela era realmente muito cara. O telefone era muito caro, a linha era muito cara, mas era na maioria dos países do mundo, porque nos anos 90 a telefonia estava passando por uma mudança na fronteira tecnológica. Acontece, é muito comum acontecer a mesma coisa no computador. Por exemplo, nos anos 80, mesmo nos países ricos, nos Estados Unidos, da Europa Ocidental, a maioria das pessoas não tinham computador, porque o computador era muito caro. Os desenvolvimentos tecnológicos deram uma capacidade de escala na produção que fez com que a unidade de computador ficasse mais barato. Então, não foi privatização. Por exemplo, o mercado de computação sempre foi privado, mas nos anos 80, se você fosse comprar um computador da IBM, era uma fortuna, então a família trabalhadora não conseguia ter. Nos anos 2000, praticamente toda a família dos Estados Unidos tinha um computador em casa, porque teve uma mudança na fronteira tecnológica. O Brasil, quando a telefonia foi privatizada, ele pegou a mudança da fronteira tecnológica que barateou o custo do telefone e que depois, a partir dos anos 2000, vem o celular. Não foi a privatização que produziu isso. Isso aconteceria independente da privatização ou não, como aconteceu com a computação. Isso por um lado. Agora, veja, é interessante, Davi, pensar isso como exemplo de sucesso, porque o Brasil tem a terceira telefonia mais cara do mundo inteiro. O Brasil é campeão de reclamações na telefonia, a cobertura é uma porcaria, o custo é caro, o atendimento é um desastre. O Brasil paga mais pelo custo de uma ligação, em média, do que praticamente todos os países do mundo. Então, pensar, é isso. A telefonia é um exemplo de sucesso de privatização. Com a terceira telefonia mais cara do mundo, com esse serviço porco que tá aí, e aí eu fico imaginando a TIM, a Clara e a Vivo ouvindo isso e pensando, pô, a gente é bom. É bom não, viu? É terrível. É um péssimo serviço. Não está bom, está ruim e era pior. Se hoje é caro, era um serviço milionário no começo dos anos 2000, dos anos 90. Mas mudou por causa da fronteira tecnológica, não foi a privatização. O Brasil, por exemplo, ele tinha uma fábrica de bicicletas. Ele precisou privatizar porque aquilo era inútil. Não, tudo bem, Davi, mas... Não tinha utilidade qualquer o Brasil ter uma fábrica de bicicletas. Nunca foi utilizado essa fábrica de bicicletas. Mas qual é a nome da fábrica de bicicleta? Você foi votado. Rapaz, quando a gente chegou na parte da Monark... Qual é a fábrica? É a Monark? Não, era Roda Brasil. Roda Brasil? Sim. Mas tudo mais. Quando a gente olha para o cenário estrangeiro, a privatização ela traz para o mercado o que a gente chama de competitividade. E o que gera no mercado uma melhora da qualidade. Por quê? Vamos lá. Eu forneço um tipo de microfone. E eu sou a única que fornece esse tipo de microfone. Você só pode comprar de mim porque eu sou a única que ofereço. Mas ela começou a vender microfone também. Desculpa. Eu vou ser obrigada a melhorar o meu produto e a melhorar o meu preço se eu quiser me manter no mercado. Porque ela vai vir com uma proposta melhor. E isso funciona quando legalmente é regido de forma decente. Tá, vamos lá. A tendência internacional é reversão de privatizações. Aonde? No mundo inteiro, Que inclusive. Deixa eu lhe dar um exemplo. Vamos inclusive, a Inglaterra acabou de reestatizar o setor ferroviário deles, que foi símbolo do neoliberalismo das privatizações. A Inglaterra acabou de reestatizar o setor ferroviário. Na França, o regime de água e de saneamento foi privatizado e está sendo reestatizado. Nos Estados Unidos, ano passado, 322 empresas foram reestatizadas. A tendência nos países da OCDE é de reestatização. Isso por um lado. Por outro lado, veja,
Privatização tem setores que são monopolistas. Seu exemplo do microfone não é bom. Então, por exemplo, na energia elétrica, não tem como 10 empresas saírem concorrendo, colocando poste e fio por todo canto. E tá bom aqui, tá? Sendo estatal? Não, mas é privado hoje. Em São Paulo, é privado. A gente está em São Paulo. O que está estatizado aqui no Brasil, tá bom? Não, mas o setor de distribuição elétrica está privatizado há 30 anos. Certo. É uma bosta. Há 30 anos que é privado. E assim, não tem como ter várias empresas no setor É que... nesse ponto não, que mas eu minha falo camarada, que é uma privatização. escuta. Não, você pediu um exemplo, deixa eu só te dar um exemplo rapidinho. É não- nesse ponto que eu falo que a privatização do Brasil é feita de forma inadequada. Não, tudo bem. Porque é monopolizado. Mas não tem como ter Se a gente concorrência coloca uma legislação que promove a Mas não tem concorrência, como ter isso concorrência melhora. em monopólio natural. cara. Em monopólio natural, não tem como ter concorrência. Não tem como ter 10 metrôs diferentes. Cara, Não tu é tem muito como- trágico. Não é Tu trágico, não acredita na mudança, quer isolar a gente, Não, acha é que não pode monopólio mudar. natural. Que Existe um isso? conceito na Que economia... vida depressiva no Brasil é essa, existe cara? um conceito na economia chamado monopólio natural. O metrô é monopólio natural. Não tem como 10 empresas, cada um fazer seu buraco de metrô. É monopólio natural. Distribuição de energia elétrica é monopólio natural. Distribuição de água é monopólio natural. Não tem como ter 10 empresas, cada uma passando seu cano. Estadual. Vamos olhar para o Olha, Brasil como um olha, todo. as Como é que a gente universidades prova que a estaduais. maioria é marxista? Ó, você Como é que a discutiu, gente por prova? exemplo, com o Wilker Leão. O senhor debateu com ele. Isso, você viu a massa que ele levou, né? Vi, o Wilker se apanhou, viu? É, o Wilker é ruim. Infelizmente. Ó, o Mas, Wilker, enfim. ela tá contra tu, viu, Não, Wilker? não tô não, mas você apanhou o Wilker. Enfim, Mas como é que a gente prova que a universidade é marxista? Um critério é o que objetivo. eu tô te dizendo. Tá. Não tem como provar na letra. E vocês pegam Não, isso. mas- Tem que provar lá, porque não tá no plano Mas se não tem como curricular. provar, é fé? Mas, por exemplo, calma, não é fé, é cosmovisão, é vivência. A gente não vê cultura. Mas a minha vivência só tive A três gente professores não vê marxistas. cultura só pelas letras, a Tá. gente vê cultura pela prática social. A gente não pode colocar vivência só sobre a sua ótica, ou só sobre a ótica do GCE, ou só sobre a minha ótica. A gente tem que ver isso no sentido macro. E no sentido macro, você vai me dizer que USP, por exemplo, ou a grande maioria das faculdades públicas, elas são mais de direita ou mais de esquerda? Elas são Mais de direita. Que isso, cara? Ô, Que Tamis, loucura! Que vamos, mundo você vive, vamos velho? estabelecer um critério Utopia aqui. Vamos lá. total! O cidadão brasileiro que está assistindo a gente, ele quer uma prova que a universidade é a maioria de esquerda. Visita a USP, a visita partir a de USP, que olha pra qualquer parede da USP Perfeito. que você vai ter a prova que a faculdade... Pronto. Não precisa ser a USP, não. Qualquer faculdade de Então- esquerda. então, assim- Qualquer faculdade pública, visite, que você vai ver Pronto, que é a vamos faculdade lá. de esquerda. Então, uma pessoa, se ela for na Poli da USP, das engenharias, ela vai ver a parte da parede que a Nas maioria da Poli... engenharias, não. Mas se ela for Não, na parte gente. de humanas, ela vai. E quem ensina marxismo não é o professor Mas- de matemática, é o professor de história. Mas, ô, Tamis, Entende? os humanas não é a maioria da universidade, porque você tem humanas, você tem A gente tá exatas, você falando tem de saúde. A gente tá falando de idealização nas escolas. Não, Quem tá. ensina isso na escola são os professores de Então- história, os professores de humanas, então- não são os professores então de matemática. a gente já Se você for concorda na aqui medicina, que a você não vai universidade ver não é isso. maioria de esquerda, já que humanas não é maioria. A parte humanas é completamente de Perfeito. esquerda, Então, fechado? vamos lá. Então, vamos Partindo lá. desse Não, pressuposto, vamos lá, a gente vamos lá, cria vamos uma lá, vamos lá, cosmovisão vamos lá. que é passado pros Então, alunos. a universidade não é maioria de esquerda, porque você tem saúdes e exatas que, segundo você, não são de esquerda. Então, não, a não universidade... disse que não são de esquerda. A universidade não já disse não é isso. maioria. Não coloque palavras na minha Não. boca, Jonas. Então, mas veja. Você é espertinho não, nesse não, sentido. não, não. Eu quero que a gente defina um critério. Eu tô O pai e a dizendo- mãe de família eu que está tô preocupado dizendo- com o marxismo, vamos. O pai e a mãe de família. Vamos lá. Tá preocupado Pai, com o mãe de marxismo. família. Eu estou Como é que dizendo- define que é maioria? Vou dizer, eu estou dizendo que os professores de humanas são Ah. responsáveis por ensinar sobre revolução, sobre história. Mas não na pode sala ensinar, de aula. não? Calma. Sobre revolução, sobre história Ah. na sala de aula. Ah. São, na sua grande Certo. maioria, militantes. Eu não tenho problema Militante? nenhum. Militantes. Não tem Eu problema não nenhum tive- do eu só professor tive ser dois esquerda. professores Ele militantes. pode ser esquerda, Só ele tive pode dois ser professores direita, militantes. ele pode ser gay, ele pode ser o que ele quiser. Tá. O que ele não pode ser Certo. dentro da sala de aula é militante. Tá, eu só- Porque a escola não é lugar de Não, militância. então, mas- escola é lugar de Mas entendimento. veja, o que é militar dentro da sala de aula? É quando você diz que isso aqui tá certo e isso aqui tá errado. Tá, mas veja- Quando você diz que só isso aqui funciona e Tá, isso aqui não funciona. tá. Quando você coloca, por exemplo, Bolsonaro como genocida e Lula como salvador da pátria. Quando você coloca, Mas por Bolsonaro exemplo, é genocida Stalin, e Lula não é salvador da pátria. quando você coloca, Tá. por exemplo, Stalin como um herói nacional e coloca na mesma peneira Bolsonaro como genocida, sendo que Stalin matou muito mais que Bolsonaro. Perfeito. Isso é militância e isso acontece Tá. dentro da sala de aula. Está dentro dos livros de história? Na grande maioria não. Por quê? Tá. Porque vocês são ótimos em passar a cosmovisão sem deixar provas. Então, porque se deixa prova, a gente barra. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Então, por exemplo, lá. se eu falo uma dúvida, se eu faço uma afirmação historiográfica, em 1964 a gente teve um golpe militar contra um governo constitucional, o governo do João Goulart. Isso é uma afirmação, Ok. a parte de uma premissa histórica, e foi um golpe militar. Isso é ideologia ou é militância? Não, isso é a história. Você está ensinando a história. Isso você concorda com isso. Beleza, aí se eu chego assim e digo, quem mais matou no século XX foi as experiências colonialistas, né, que foram responsáveis pelas maiores tragédias que a gente teve. Aí eu dou o exemplo
Pausa. Você foi votada. Ai, tava ficando bom. Tava ficando bom.